Ontem eu compartilhei um verso com vocês, em Isaías 30, verso 15, que diz: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós rejeitastes. Será que essa é a nossa condição? Será que o que Deus está me oferecendo, eu estou aceitando ou rejeitando? Deus torna claro aqui que os seus caminhos para nós é o caminho da felicidade e é o caminho da salvação. E naquele momento eu entendi que nós deveríamos realmente ir. Não foi uma ida fácil. Primeiro fui eu na frente para tentar acertar algumas coisas, né, da nossa estadia lá. Eu não fui para o colégio direto, porque eu pensei comigo assim, sabe de uma coisa? Eu vou antes, vou trabalhar um pouco mais e vou comprar um carro, porque a gente vai precisar de um carro. Porque nos Estados Unidos a gente não tem assim um sistema de transporte como nós temos aqui. Vamos ser uma grande cidade, né? Mas nós não estávamos indo para uma grande cidade. Nós estávamos indo basicamente para uma fazenda. Então, seria muito difícil nós estarmos sem um transporte lá. Então, eu falei assim, eu vou na frente e eu vou ganhar alguma coisa para comprar um carro. E as coisas não funcionaram da maneira como eu estava planejando. Enquanto eu estava no avião voando, eu comecei a sentir alguma coisa diferente nas minhas pernas. Não estava normal, nunca tinha sentido minhas pernas pesadas daquele jeito. Mas pensei comigo, deve ser viagem, né? Uma viagem longa, apesar de já ter feito essa viagem algumas vezes, nunca tinha essa experiência, mas de repente a gente vai ficando velho, né? As coisas vão mudando, né? E aí então eu cheguei em meu destino na Flórida. No destino não, no meio do caminho da Flórida. E eu fui andar, sair do avião e senti que realmente estava alguma coisa estranha, mas nada muito assustador. Continuei, peguei uma outra conexão, fui até Boston. E lá em Boston, desci, eu já tinha um amigo me esperando, me levou para a casa dele. E aí eu percebi que meu sapato estava muito apertado. Né? Tirei o sapato e vi que meu pé estava bem maior do que normalmente era. Eu disse, nossa, essa viagem fez tudo isso? E aí no próximo dia não era só meus pés que estavam inchados, mas minhas pernas também. E aí foi subindo aquele inchaço, foi chegando no meu abdômen. E de repente eu me vi numa situação assustadora em que as pessoas achavam que eu estava tendo algum problema sério no coração. E fui para o hospital. Fiquei hospitalizado 3 dias, praticamente, em que os médicos não conseguiam entender o que estava acontecendo no meu corpo. Mas, naquele momento, eles sabiam que eu estava com um problema provavelmente cardíaco. A vitamina D simplesmente desapareceu do meu corpo. Estava com hipotireoidismo, coisa que eu nunca tive. Estava também com algum problema acontecendo no meu fígado. E o meu colesterol estava passando de 1000. Uma coisa extremamente absurda. Todos os colesteróis, os triglicéridos também. E eles estavam ali se questionando, o que está acontecendo com você? 4 médicos em cima de mim, num hospital, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que finalmente, depois de vários exames, conseguiram detectar que eu estava com Covid. Mais essa também. E aí então fui transferido por uma área isolada do hospital. E ali começou a minha jornada com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Será que eu vou ter oportunidade novamente de ver a minha família? Sozinho, né? Num país que não é a sua casa, passando por várias questões assim na cabeça. Mas, mesmo no momento de incerteza, eu comecei a sentir Deus tão próximo, tão perto,
E aquilo começou a me segurar naquele momento. E Deus começou a falar no meu coração a necessidade grande que eu tinha. E que aquela situação iria me ajudar. Malaquias 4:6 diz que e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A gente sempre trabalha com família, a gente sempre busca entender a vontade de Deus para nossa família. Mas por mais que nós busquemos e por mais que nós façamos várias mudanças na nossa vida, nós precisamos entender que nós estamos ainda numa jornada, não terminou. Todos nós temos muito ainda que aprender e viver nessa experiência. Cada fase dos nossos filhos é uma nova batalha para nós. Cada fase. Na infância é uma batalha, depois eles passam para a adolescência, para a juventude, e cada uma vem trazendo os seus desafios e a sua batalha. E uma coisa que é clara na nossa experiência é que todas essas batalhas, a maior delas é conquistar o coração dos seus filhos e dos filhos também estarem em conexão conosco. Esta é a maior batalha, e eu acredito que se intensifica muito no período em que eles estão crescendo na juventude, porque nós temos vivido isso agora. E precisa haver uma dedicação constante, diária, na conquista do coração dos nossos filhos. E Deus foi mostrando para mim alguns passos que eu precisava reconsiderar e adotar na minha vida, quem sabe de uma forma mais intensa, melhor, ou iniciando aquele processo. Mas Deus me mostrou claramente ali quais são os passos que eu deveria ter diante agora daqueles problemas que eu estava vivendo, que estava entendendo, para ajudar a conquistar o coração dos meus filhos. Primeiro, eu estava sozinho ali. E quão importante era o meu casamento naquele momento. Quão importante era ter a minha esposa no meu lado naquele momento em que eu estava, quem sabe, enfrentando uma dúvida se estaria vivo em poucos dias. E uma das coisas que Deus ensinou como extremamente importante para nós conquistarmos o coração dos nossos pequenos e dos nossos filhos jovens é amar o nosso cônjuge. Isso é extremamente importante para nós conquistarmos o coração dos nossos filhos, se nós mostramos amor para nossa esposa e se nós mostramos amor para o nosso esposo. Isso pode mudar tremendamente o coração deles. É interessante, né, como isso pode refletir na vida dos nossos filhos. Quando nós tratamos o nosso cônjuge com respeito, com amor, e eles veem isso atrai eles a nós. Isso muda o coração deles, isso transforma o coração deles. É extremamente importante para eles verem isso nos pais. E isso é a forma como Deus usa para conquistar o coração deles. Deus também tem mostrado para nós que nós precisamos conquistar o coração dos nossos filhos ao ensinar eles a espiritualidade, a como orar, a como se relacionar com Deus, a como conhecer a Deus. E cada um dos nossos tem um jeito diferente de aprender, de conhecer a Deus. E nós precisamos entender as diferenças dos nossos filhos. Tem alguns que têm muito mais facilidade em aceitar e compreender as coisas de Deus, em conhecer a Deus. Outros podem ser mais questionadores, podem ser mais
racionalistas, é assim que nós falamos? Racionais. E nós precisamos trabalhar na esfera de cada um deles. Em casa nós passamos por diferenças assim. E cada um tem o seu processo no seu caminho. E se nós aprendermos a trabalhar com os nossos filhos para desenvolver o espiritual, o conhecimento, o relacionamento deles com Deus, de forma diferenciada das necessidades, da maneira como eles entendem e vivem, nós podemos conquistar o coração deles assim também. Ser uma rocha para eles. Jamais desistir deles. Nunca desistir deles. Por mais que eles tomem as decisões mais diferentes que nós um dia pensamos em oferecer para eles. E nós temos assim vivido com conhecido algumas famílias que viveram isso. Veja bem, nós temos buscado viver tudo o que nós podemos para oferecer à nossa família o melhor caminho, aos nossos filhos o melhor caminho. Mas sabe que mesmo fazendo tudo o que nós podemos, não é a garantia que lá no futuro eles vão seguir isso? Às vezes, pequenas decisões que nós até não consideramos, pode ser o suficiente possível para afastar os nossos filhos de alguns caminhos que nós sempre desejávamos para eles. Nós temos uma família que nos ensinou a participar dos family camps. Lá nos Estados Unidos, eles passaram por isso. Os filhinhos deles estavam sempre na frente, eles coordenavam os family camps. Estavam ali na frente com eles, cantando, pregando. E chegou um momento, na adolescência, na juventude daquele menino, ele abandonou tudo aquilo e seguiu uma vida sem Deus. O que os pais fizeram? Jamais abandonem os seus filhos. Por mais que eles tenham seguido caminhos diferentes, estejam com eles. Ame-os, aceite-os. Não precisa concordar com a vida deles, com as decisões erradas que eles estão fazendo, mas não os rejeite. E essa foi a experiência dessa família, que a gente acha interessante. E eu recentemente vi um vídeo, esse rapaz que abandonou esses caminhos, ele voltou, porque ele sentiu que os pais jamais o abandonou. Eles estavam ali para o que ele precisasse. Eles até mudaram, venderam a sua propriedade no campo, compraram um mobile home, um trailer, e mudaram para perto onde o filho estava para poder ter a oportunidade de conviver um pouco mais com o filho, já que eles não moravam juntos mais. E todo esse sacrifício, os pais ali oferecendo, ajuda se ele precisasse. Um dia esse rapaz, ele conta que ele, no meio do desespero, ele viu que a vida dele estava se afundando. Ele lembrou do pai dele, que estava sempre próximo, pronto para recebê-lo. Em meia-noite, um dia inesperado, o pai tentava sempre ligar e deixava mensagens para ele no telefone, e ele nunca respondia. Os pais orando. Um dia, meia-noite, o filho liga para o pai: pai, eu estou mal. E o filho estava ali para ouvir ele. E ouviu e conversou com ele até as 6 horas da manhã, conquistando o coração do filho. Não criticando, não recriminando, mas entendendo aonde o filho foi, por que ele foi, e oferecendo o resgate. E é assim que Jesus faz conosco. Ele não fica perguntando para a gente por que a gente foi tão longe, por que a gente caiu, mas ele oferece salvação, oferece o retorno. E esse rapaz hoje ele está testemunhando novamente nos family camps o retorno, porque o pai conquistou o coração dele. E isso é uma coisa que nós precisamos realmente ter em vista na nossa experiência com a nossa família. Jamais desistir. Eles precisam
muitas vezes, enfrentar algumas decisões sozinhas e pode errar, mas nós temos que estar ali para ajudar. Quando a Ana decidiu ir para a faculdade sozinha, ou seja, a possibilidade de ir sozinha, nós questionamos Deus: Senhor, será que nós temos que parar o nosso ministério aqui com o Family Camp? A gente se sente chamado para isso. Mas o nosso chamado pesou muito maior em estar ali para conquistar o coração dela cada dia mais. Nós fomos para lá e nós temos visto quão importante é nós estarmos com ela nesse momento. Ela tem 19 anos. Pode ser que muitos de nós podemos considerar como uma pessoa já formada, pronto para lidar com a vida sozinha. Estudos mostram que a formação do lobo frontal se completa por volta de 30 anos. Até lá nós damos muita cabeçada, erramos muito, não temos um juízo formado ainda. E é importante nós acompanharmos os nossos filhos durante a juventude deles. Quão importante é. Eu tenho trabalhado ali com vários jovens. Eu tenho agora não só 2 filhas, mas eu tenho 40 filhos. São 20 rapazes, um deles está aqui, o Ethan. Ethan está lá, que veio ajudar a gente. E nós temos também cerca de 20 meninas, em que a gente ali ajuda, compartilha nosso tempo com eles, e eles têm um dia bastante tarefado. Mas eu percebo quão importante é, quão falta faz os pais na vida dos nossos filhos, desses jovens. E que bom que Deus pode nos dar essa oportunidade de estarmos perto deles e ajudá-los de alguma forma. Quão importante eles terem alguém que possam falar, expressar suas dúvidas que surgem durante essa fase da vida deles. Muitas coisas novas surgem, muitas ideias novas surgem na vida deles. E eles precisam pensar, eles precisam decidir que caminho tomar, o que aceitar, o que não aceitar. E muitas vezes eles não têm alguém ali para quem pedir um conselho, uma ajuda. E é uma hora muito importante que os pais estarem ali. Tem sido uma grande experiência para nós com a Ana. Nós temos também aprendido que nós precisamos ser dignos de confiança. Hoje, cada dia é mais difícil nós tirarmos o que está acontecendo no fundo do coração dos nossos filhos. Porque o sistema todo faz com que eles estejam mais fechados. Como nós temos visto aqui durante esse final de semana, a internet, eles estarem constantemente conectados, tem causado isso. Eles têm se fechado cada vez mais num mundo que muitas vezes a gente não tem entrada. E a gente precisa forçar esse relacionamento de confiança e mostrar isso para eles. Mas não é fácil. E por muitas vezes nós achamos que nós estamos bem e na verdade nós não estamos. Nós estamos perdendo espaço no coração dos nossos filhos. E uma coisa que realmente mostrou isso para nós foi uma experiência que nós tivemos recentemente em casa. Minha esposa estava sentindo que alguma coisa não estava indo bem. E ela, com a sabedoria que Deus deu a Ruth, ela propôs uma atividade, uma das noites durante a semana. Vamos escrever num papel o que nós gostaríamos de falar e nós não temos coragem para o outro. Nós sorteamos, a Ruth não lembra, nós sorteamos o nome para quem escrevia, nós falamos um para o outro, nós falamos para cada um, né? As meninas falaram para nós o que elas tinham dentro do coração dela, mas elas não tinham coragem de falar verbalmente para nós. E nós também escrevemos para ela algo, vice-versa, né? E eu assim, fiquei tentando procurar, não vai ser nada, está tudo bem entre nós, né? Não tem nada de errado entre nós somos uma família estável, né? E quando eu recebi o papel, eu perdi o chão, sumiu o chão dos meus pés. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter causado dor tão profunda no coração delas.
em certas atitudes que eu nem percebia que tinha acontecido ou que estava acontecendo. E foi muito difícil para mim conversar com elas, para comentar sobre aquilo que elas escreveram. Foi muito difícil. Isso aconteceu há menos de 6 meses atrás. Mas eu tive que sentar com cada uma delas e me humilhar e pedir desculpa. Eu não imaginei que aquela palavra ia destruir tudo vocês. Eu não imaginei que eu ter agido daquela forma ia ter quebrado tanto meu relacionamento com você. Hoje chega no momento de dizer que você não confia mais em mim. Isso pode acontecer sem a gente perceber. Nós precisamos estar constantemente conversando com os nossos filhos, abrindo o coração, promovendo essa abertura clara e limpa. Porque o inimigo é muito sutil e ele causa esse fechamento sem a gente perceber, por mais que tudo pareça perfeito, por mais que pareça que tudo seja em paz. E ele causa uma desunião, ele causa uma perda que nós não podemos imaginar. E é importante a gente buscar caminhos e descobrir caminhos que possam restaurar isso. E abrir o coração, pedir perdão, pedir desculpa, é muito importante. Porque nós erramos, eles erram, nós erramos também. E pedir desculpa, pedir perdão, e entender que você errou, que você foi falho, é um passo muito importante para reconquistar o coração. Nós precisamos entender que nós precisamos dar oportunidade para eles se desenvolverem. Cada filho é diferente, como eu disse, na sua personalidade, na sua maneira, nos seus planos na vida. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Um quer atingir algo, outro quer atingir outro ponto. E a gente às vezes pensa que a gente vai ter o controle sobre isso em todos os tempos. Eu achava que Jesus ia voltar, há 10 anos atrás eu achava que Jesus ia voltar no período de 10 anos, que eu não ia precisar preocupar-se com as minhas filhas se tornando adultas. A gente ia chegar no céu bem antes disso, não preciso me preocupar. E agora eu tenho aí a Ana viajando sozinha aí, internacionalmente, 19 anos. Nunca imaginei que ia passar por isso, que elas iam chegar nessa idade. E nós precisamos prover desenvolvimento para elas. Elas têm que se tornar independentes a certo ponto, seguras em si e firmes em Deus. E nós temos que projetar a nossa vida pensando nisso, aqueles que têm os filhos menores. E pode ser que isso vai exigir grandes mudanças na vida de vocês, na nossa vida, que nós jamais nos projetávamos. Nós, buscando a formação que nós queremos ter para os nossos filhos, muitas vezes a gente simplesmente focaliza, ok, vamos comprar o nosso sítio, vamos viver no campo e vamos esperar Jesus voltar. Nós temos que estar preparados que, quem sabe, vai ser o nosso plano que Deus tem para nós, está além disso. E nós temos que estar totalmente desprendidos dos nossos planos e dos nossos sonhos, mesmo que seja de ministério para Deus, desprendido. Nós estamos chegando numa fase que nós estamos entendendo que o nosso ministério agora é apoiar o ministério delas. É apoiar o ministério delas. E quem sabe, muitos de nós aqui vamos ter que passar por isso. Deixe seus filhos saberem que eles são importantes para vocês. Eles são prioridades para vocês. Quantas vezes, quando nós estamos aqui entre nós, num acampamento como esse, conversando com amigos, nos deliciando, nos fortalecendo aqui com os testemunhos, com o intercâmbio que nós temos aqui, e os nossos filhos pequenos, pai, vem isso, aconteceu isso, deixa eu falar isso. Espera que eu estou conversando, deixa eu terminar minha conversa e já vou ver com você o que está acontecendo.
Não é uma atitude meio que normal entre nós? Estamos ensinando nossos filhos a ser respeitosos e entender que tudo tem o seu momento. Mas muitas vezes isso pode ser prejudicial. Porque sempre tem algo mais importante a ser resolvido primeiro do que ele. E aí então, eu me lembro que essa família, eles têm um conselho muito interessante que aconteceu na vida deles e que é um exemplo para nós. Quando os filhos faziam isso, eles entenderam que era uma prova para os filhos de que eles não tinham prioridade na vida deles. E aí isso estava causando um distanciamento. E eles resolveram entre eles: vamos fazer o seguinte, quando nós estivermos conversando e os nossos filhos vierem interromper a gente, vamos ensinar eles a vir dar um tapinha na nossa terra. E aí, com isso, a gente vai entender que eles precisam de um tempo nosso. E a gente vai, então, se pedir licença e atender o nosso filho. E aí, depois, voltar para conversar. Aquilo trouxe uma diferença muito grande na vida daquela família. Primeiro, porque os filhos respeitaram a ordem do pai, foram obedientes. Depois, porque eles interromperam algo que estão fazendo e deram atenção para o filho, para atender uma necessidade do filho, mostrando: vocês são importantes para nós. E isso leva os filhos a cada vez mais serem obedientes e esperarem dos pais. E alguém perguntou para a vida daquelas crianças desse casal: por que vocês são obedientes assim? Por que vocês querem estar com seus pais? Porque eles disseram: porque é tão bom viver com eles. É tão bom a nossa casa. É um ambiente tão gostoso. Por que a gente não quer ser obediente? Por que a gente não quer estar lá? Então é a conquista dos nossos filhos, dando importância a eles, mostrando que eles são importantes e que não existe nada, mesmo o nosso trabalho, mesmo aquilo que realmente é de necessário na nossa vida, nós precisamos dar tempo a eles. Nós também precisamos ser um exemplo em cada expectativa dos nossos filhos. E nós devemos ter expectativas para eles. É claro que nós não precisamos esperar que os nossos filhos cumpram a expectativa que nós temos como adultos. Mas na fase deles, eles têm que cumprir uma expectativa, nós temos que buscar eles cumprir uma expectativa, assim como nós também precisamos mostrar para eles que nós estamos atingindo uma expectativa da nossa fase, da nossa vida, que Deus tem colocado diante da nossa família. Se nós não cumprirmos o nosso papel daquilo que Deus tem mostrado para a nossa família, nós não temos como cobrar dos nossos filhos e eles atingirem aquele alvo que Deus tem mostrado. Nós precisamos ajudá-los a atingir o alvo através do nosso exemplo, de nós atingirmos o nosso alvo também. Então é importante isso na vida da nossa família. E nós devemos entender que nós não somos donos deles, nós somos mordomos deles. Eles não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E Deus nos emprestou eles para que nós pudéssemos ajudá-los a chegar ao céu e que nós pudéssemos ser moldados também para chegarmos ao céu. Nós precisamos prover para os nossos filhos, para a nossa família, o melhor que nós podemos. Mesmo que isso custa os nossos próprios planos, os nossos próprios sonhos. Não tem sido fácil a nossa estadia lá. É um desafio para todos nós. Eu, particularmente, fazia muitos anos que eu não tinha que responder para um patrão algumas atividades. E agora tenho os meus líderes que eu tenho que responder. Se fosse por mim, eu nunca mais ia voltar para um sistema que eu tinha que ter um líder a não ser Deus na minha vida, né?
que é muito fácil às vezes. Mas às vezes Deus precisa levar a gente por caminhos que a gente precisa. Não são planos nossos. Nós vivemos uma vida bastante simples, temos dificuldades, e eu não consegui atingir aquele objetivo que eu tive de ir antes da família, porque quando eu estava trabalhando, quando eu planejei estar trabalhando, eu estava no hospital, eu estava encamado, sem poder realizar as atividades que eu planejava. Mas eu sabia quão importante era eu ter tempo para ele e aprender dele o que ele queria me ensinar. A nossa proposta hoje aqui é que, como o verso que eu li no início, nós paremos um pouco e nós ouçamos a voz de Deus e reconheçamos e reajustamos certos caminhos que precisam ser reajustados na nossa vida. Quem sabe Deus vai dar oportunidade para você aqui, ou no seu dia a dia, mas alguma coisa precisa mudar na nossa vida. Alguma coisa precisa ser substituída para que nós tenhamos tempo com Deus. E quando nós falamos aqui que a mídia tem atrapalhado muito isso, é algo sério. Quem sabe a maneira como nós estamos administrando nossa vida, nosso trabalho, nossos contatos, tem sido um grande empecilho para nós reajustarmos certos pontos que precisam ser reajustados para nós salvarmos a nossa vida e a nossa família. E nós temos experimentado alguns reajustes difíceis que têm que ser feitos. Nós estamos nesse processo agora. Deus tem se mostrado fiel a nós. Deus fala, confia. Confia por mais que você não veja que vai ser um plano adequado para sua família. Quem sabe você não sinta segurança como vai ser o sustento da sua família. Confia, se você seguir esse caminho, eu vou estar contigo e eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Recentemente nós temos entendido que nós precisamos remover o máximo possível da mídia da nossa vida. Porque tem afetado a nossa vida e tem afetado a vida dos nossos filhos. E o colégio também chegou a essa conclusão. Eu achei interessante porque Deus permitiu que nós estivéssemos nesse momento e que o colégio também estaria passando por isso. No colégio, geralmente, todo mundo, principalmente na faculdade, todo mundo tem o seu aparelho, tem a sua internet. E todo o sistema da faculdade funciona dentro disso, né? Toda a atividade da faculdade funciona dentro disso. Mas como nós trabalhamos ali com os jovens e nós lidamos com os problemas que eles passam, não só na fase acadêmica, mas no seu espiritual, nos seus relacionamentos, nós vimos claramente como o sistema que o mundo hoje implanta destrói os nossos jovens. Vários problemas assim sérios estavam acontecendo e alguns tiveram até que ser expulsos por causa disso. E olha que é assim um colégio assim que a gente não encontra um colégio tão seguro quanto. E com muita oração e muito estudo, a liderança daquele colégio entendeu que precisa haver um controle maior sobre a mídia. E propôs para os alunos que tirassem o celular por uma experiência de 10 semanas, para que eles sentissem a diferença que ia causar na vida deles. Nós não estávamos lidando com crianças ou com ensino médio. Nós estávamos lidando com jovens que cuidam do seu próprio nariz, que têm o seu próprio carro, têm a sua própria vida, que pagam os seus próprios estudos. E agora nós precisamos convencê-los de que se eles tirassem o celular da vida deles, Deus iria abençoá-los, iria dar vitória para eles, tremenda. E que eles precisavam passar por aquela experiência. E nós precisávamos conquistar o coração deles. Então a proposta é que eles agora vai começar
agora, né, Ethan, esse próximo semestre, vocês já voltam para a faculdade sem celular, né? E eles se perguntavam, como é que vai ser, Senhor? Como é que a gente vai viver sem isso? Como é que a gente vai conversar com as pessoas? E a gente disse, liga com o telefone normal. Como é que eu vou conversar com meu pai, com minha mãe? Liga para eles. Conversa verbalmente. Parece que na cabeça nossa não existe mais vida sem isso. A gente não vai conseguir mais conseguir sobreviver se a gente não puder ter isso. A gente usa isso para poder chegar num lugar. A gente usa isso para poder conversar com a pessoa. A gente usa isso para fazer uma conta matemática. A gente usa isso para poder andar no escuro. A gente usa isso para tudo hoje. Para muito mais. E isso tem tirado totalmente aquilo que é necessário para a nossa vida, a nossa vitória nesse mundo. E nós estamos passando por esse reajuste. Quando nós anunciamos isso, foi fácil para eles? Não, eles acharam um absurdo. Então, foi fácil para você, então? Tirar o celular de você? A primeira vez que anunciaram isso na escola, eu senti na sua cara assim, uma decepção. Assim, como que eu vou viver sem isso? E pode ser que você esteja digerindo isso ainda, né? Mas assim, é interessante que já estão mudando na vida deles. O que o colégio fez então? O colégio então encontrou, por alguns outros contatos, que existe um celular agora nos Estados Unidos que não é smartphone. A gente chama lá de light phone. Light phone é quase um brinquedinho, sabe? Ele é pequenininho assim, pretinho fininho, é muito fácil de perder até. E os alunos a maioria deles estão comprando esse celular agora. Você pode fazer uma ligação de áudio nele. Você pode... Até tem calculadora. Tem até calculadora. E por incrível que pareça, tem até GPS. Parece um desenho, assim, uma coisinha de criança desenhando, mas você chega lá. É. E eles vão tentar conviver agora na vida deles com assim, sem mídia social. Mídia social, assim fala, né? Social mídia, sem rede social, isso, rede social. E eles vão ter que conviver agora conversando com as pessoas, eles vão ter muito mais tempo, porque não vão ter mais YouTube, não vai ter mais muita coisa que fica tirando a atenção deles durante o dia. Eles vão ter mais tempo para Deus e mais tempo para estudar. E o colégio está assim, super seguro que vai ser a melhor experiência do colégio. Sabe? E isso tem que ser feito na nossa casa. E a gente está começando a implantar isso na nossa casa também. Tirar a internet de casa. Para nós, os adultos, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Por quê? Porque agora, como a gente trabalha com o Projeto Restaure, a gente produz material, coloca ali na mídia, entra em contato com vocês, a gente vai ter que andar até um ponto. Às vezes no frio, às vezes na chuva, para tentar pegar algum sinal, porque em casa não pega sinal do telefone, para poder se comunicar com o mundo aqui fora. É fácil? Não. É um espinho a mais na carne. O colégio, que estava com todo aquele sistema operacional funcionando ali, que os alunos entravam, viam as suas matérias, viam as notas e a vida toda era dentro disso aqui, agora o colégio vai ter que pagar caro por um sistema alternativo para que haja isso. É fácil? Não. Mas existe um preço a ser pago para que a gente encontre um caminho mais seguro. Nós precisamos passar por alguma mudança. Nós, por mais que nós estejamos bem, nós não estamos seguros. E isso não vai trazer a segurança necessária e suficiente para nós. Mas Deus garantirá a vitória daquilo que não está no nosso alcance. É um momento de decisão, é um momento de mudanças. Nós vamos ver mudanças claras e rápidas em pequenas decisões que nós fizemos em nossa vida, na vida da nossa família. E olha,
Deus não está tirando um prazer nosso. Pelo contrário, como nós temos visto aqui já em algumas reuniões, nós temos assistido com o Jerry. Deus está oferecendo algo muito melhor para nós. E quando a gente volta e vê essas famílias que têm feito mudanças, em todas essas áreas que nós fazemos, ou mesmo na mídia, nós estamos vendo pessoas, famílias que não têm todo esse conhecimento que nós temos, mostrando pontos seguros e firmes para a vitória dos seus filhos. Quando nós vemos pessoas que não usam mídia, são pessoas, famílias ricas, muito bem, são líderes no mundo, e eles colocam os seus filhos em sistemas educacionais em que não usa mídia. Quando nós vemos a resposta deles, por que vocês colocam seus filhos em lugares que eles não podem ter celulares, não podem ter mídia? Eles falam, porque alguém neste mundo tem que ser líder. Outros são seguidores, mas nossos filhos vão ser líderes. Se eles estão abrindo os olhos para isso, por que nós estamos com tanta dificuldade de abrir nossos olhos para coisas simples e necessárias que devem ser mudadas na nossa família? Deus tem nos chamado para isso, e cada vez a gente sente que Ele vai pedir mais. Ele vai pedir mais, não vai parar por aí. Nós somos mordomos dos nossos filhos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nós que temos este conhecimento, irmãos, que recebemos essa orientação de Deus, que temos a Bíblia e os Escritos inspirados, nos guiando para um maior conhecimento, para sermos uma luz no mundo, temos uma cobrança muito maior agora. Se nós não cuidarmos dos nossos, nós seremos piores que os infiéis. Então a minha oração hoje é que nós possamos rever os nossos planos. Não é que todos vão ter agora os mesmos níveis de decisões. Cada um vai encontrar o que pode ser feito para esse momento. O passo que deve ser feito nesse momento. Quem sabe alguns um passo muito mais ainda atrás, outros um passo muito mais à frente. Mas nós não podemos cessar de buscar essa mudança necessária para a nossa família, para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. As dificuldades virão. E eu tenho sentido muitas dificuldades. A minha saúde foi abalada. Estou no processo de restauração. Mas é importante eu estar ali, junto com minha família, passando por todas as mudanças, revendo as coisas, enfrentando e aceitando as provas que virão e que estão vindo. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Sejamos firmes, fortes e seguros em Deus. Caminhemos e avancemos. E ajudemos uns aos outros. Testemunhando uns aos outros. Fortalecendo uns aos outros. Nós precisamos viver assim. Jesus falou que a nossa vitória, a nossa força estaríamos em estar juntos entre nós e nós juntos com Ele. Precisamos dessa unidade. Precisamos dessa irmandade. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos nos entregar mais uma vez. Querido bom Pai, quão bom é estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Aprendendo de Ti, louvando a Ti e sendo fortalecidos em Ti. Pai, este mundo já não oferece nada para os nossos filhos. Esse mundo já não oferece nada para a nossa família, Pai. Senhor, ajuda-nos, porque se nós ainda temos esperança alguma neste mundo, mostra-nos, Pai, que a nossa esperança não está aqui. Que o futuro dos nossos filhos
não está aqui. Que apesar que nós precisamos prepará-los para enfrentar a vida aqui, Pai, para vencer na vida aqui, a maior vitória que nós devemos oferecer para eles é a vitória que concederá a eles a vida eterna. Nossos filhos estão crescendo, Pai. Antes nós só tínhamos criancinhas aqui. Agora nós temos adolescentes, nós temos jovens conosco, que têm muitas necessidades, Pai. E nós precisamos oferecer e atender as necessidades deles. Quem sabe, Pai, vai exigir de nós mudanças de planos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender isso, para que nós estejamos com eles naqueles momentos difíceis que eles enfrentarão lá fora, oferecendo a eles a rocha que eles precisam encontrar em nós, oferecendo a eles o amigo que eles precisam encontrar em nós, em que eles podem confiar e buscar nos momentos de crises da vida deles, que certamente passarão. Ajuda-nos, ó Pai, como pais, estarmos dispostos a fazer isso e abrir mão de tudo para ajudá-los a chegar ao céu. Ajuda nós como filhos também, ó Pai, a reconhecermos o amigo que temos em nossos pais, aqueles que têm se sacrificado por eles, e que nós possamos assim ensiná-los o verdadeiro amigo que eles têm em Cristo Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui. Continue conosco durante esse sábado. Ensina-nos mais sobre Ti, Pai, e ajuda-nos a aprendermos com outros que estão aqui também. Que nós possamos ter a oportunidade de compartilhar nossas experiências uns com os outros aqui, Pai. Que os nossos filhos possam encontrar amizades aqui, amizades que sejam seguras para eles e que possam levar com eles durante a vida deles esses contatos, essa amizade que mesmo em longa distância podem ser fortes e fiéis até a eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, que o inimigo não quer isso. O inimigo traz entre nós bloqueios. Ajuda-nos a ser abertos, a sermos amigáveis, a sermos irmãos, ó Pai, aqui. Que possamos desfrutar do Teu amor aqui como família, a Tua família. Pedimos em nome de Jesus, já agradecido pelo milagre e pela salvação oferecidas a nós hoje. Amém.